Boa noite, vamos começar mais uma live. O tema de hoje é a obstetrícia no Fantástico. Essa semana rolou, muitos burburinhos e muitas dúvidas e muitos questionamentos acerca da matéria que apareceu no Fantástico, que mostrou uma médica obstetra e algumas pacientes que deram seus relatos. Eu, como médica obstetra e uma pessoa que também está presente aqui nas redes sociais, tenho recebido algumas mensagens e perguntas acerca do que aconteceu, algumas pacientes. Me digam aí se vocês estão ouvindo direitinho. Oi, acho que falhou aqui um pouquinho. Minha voz já tá meio ruim, porque aqui quando chove, vocês já devem saber, quem já me acompanha aqui há mais tempo, quando chove eu fico assim. Enfim, mas me digam aí, estão ouvindo direitinho? A internet deu uma falhadinha e eu vou responder algumas perguntas que me fizeram, alguns comentários que mandaram também no direct. Alguns profissionais estão completamente assustados e temerosos com o rumo que a obstetrícia está tomando no nosso país. E eu não posso negar que eu também estou muito assustada com tudo isso. Eu estou há 12 anos inserida no universo da obstetrícia, então eu já peguei várias fases aí desse movimento. E, bom, muitos profissionais que antes me julgavam muito, né, por fazer a obstetrícia que eu pratico, que eu já mudei muito do que eu era 12 anos atrás também. A gente precisa se atualizar, né, e seguir, se perguntando, ouvindo as mulheres e evoluindo. Então, eu com certeza já cometi algumas coisas que hoje eu não faço mais. Então, a gente vai dividir aqui um pouquinho sobre isso. A Arquênia diz que está cursando obstetrícia na USP e a turma está com o estômago embrulhando, mas toda a garra para quebrar tabus, cuidar do rumo da obstetrícia. Arquênia, nós precisamos de vocês. A gente, assim, precisa muito, né? E eu acho que dos cursos e dos profissionais que são mais resilientes e que mais levam toda a obstetrícia nas costas, né? É a enfermagem obstétrica e as obstetrizes, que infelizmente ainda são muito poucas no nosso país, a gente ainda não tem essa cultura, né? E sinceramente vejo que tá cada dia mais difícil, mais longe da gente chegar nesse cenário que a gente vê nos outros países, né? A gente já chegou a quase 60% de cesáreas no Brasil. Muito provavelmente esse ano a gente vai atingir a marca aí dos 60% ou talvez até ultrapassar. E não será possível uma obstetrícia segura sem a presença das enfermeiras e das obstetrizes. Então, siga firme, né? A gente também tá com o estômago embrulhando, a gente também tá muito preocupado com tudo que tá acontecendo, mas a gente não pode silenciar também, né? Não pode se isentar. Eu vi muitos profissionais da obstetrícia, eu não quero falar sobre isso. Não, eu quero falar sobre isso. Eu acho que quando a gente se isenta, a gente, querendo ou não, escolhe um lado, né? E aí, eu acho que neste cenário em que apareceu ali no Fantástico, eu só vou falar sobre ele porque é um cenário que foi público, tá? E eu vou falar baseado no que apareceu na reportagem. Eu não estava presente, eu não tive acesso aos prontuários, eu não tive acesso a nada além do que vocês tiveram. E a gente teve muitas questões técnicas, né, que as pessoas perguntaram. E eu vou dar a minha opinião de especialista, e a minha opinião de especialista baseada no que a gente tem disponível, tá bom? Então, vamos lá, eu vou começar aqui com as perguntas que fizeram essa semana. E se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário, podem ficar à vontade aí para falar. Primeira coisa, eu quero dizer que a gente precisa
se solidarizar com a dor das mulheres. A dor das mulheres é legítima, a gente não tem que deslegitimizar a dor de ninguém. E a experiência é individual e intransferível. Independente do que aconteceu, a gente não pode falar que as mulheres estão erradas por estarem se sentindo assim. E eu quero dizer que eu já tive várias e várias incontáveis pacientes que também ficaram insatisfeitas com o meu atendimento, com as minhas condutas. E não é possível agradar a todo mundo, não é possível, nem Jesus Cristo agradou a todos, né? Então, a gente também não vai agradar. E a experiência de violência, ela é uma experiência individual. O que foi violência para uma pessoa pode não ter sido para outra, tá? Eu tive pacientes que ficaram satisfeitíssimas com parto a vácuo, a fórceps. Outras que ficaram extremamente chateadas porque tiveram um parto rápido demais. Outras que ficaram extremamente chateadas que queriam um parto rápido e o parto foi demorado, ou foi uma indução. Outras que ficaram chateadas porque precisaram ir para uma cesárea, ou que queriam cesárea e o bebê nasceu de parto normal a jato, também ficaram arrasadas. Então, é uma experiência pessoal, tá? A gente precisa entender que esse contexto envolve muitas questões e muitas expectativas. Nas últimas lives a gente falou muito sobre expectativas. E o que eu vejo atualmente é que o cenário do parto e nascimento cada vez mais tem se tornado um circo, né? As pessoas querem viver as experiências que as influenciadoras viveram, que a doutora fulana postou, que eu quero postar também para as minhas seguidoras, né? Eu quero compartilhar 24 horas por dia da minha gestação, do meu parto, das minhas experiências. Eu quero que meu parto seja assim ou assado. E isso gera muitas expectativas. E quanto maior a expectativa, maior a frustração. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso é uma coisa que a gente precisa se policiar diariamente. Hoje mesmo eu tive um grande trabalho de quebra de expectativas em uma consulta no meu consultório. E isso se deu de uma forma que para mim já estava clara, mas para as pacientes não. Então, o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para a pessoa que eu estou acompanhando. Então, o óbvio também precisa ser dito, tá? E essa quebra de expectativas se deu porque são um casal de amigas minhas fora do consultório antes de estarem gestantes. E eu já acompanhei outras amigas que estão nesse mesmo círculo que a gente. Só que o parto dessas outras amigas aconteceu em um contexto que foi no meu plantão por alguns motivos. Um deles foi uma indução e o outro foi uma cesárea. Acompanhei outras amigas desse círculo que o bebê não nasceu comigo, mas para essas pessoas parecia que sim. E aí, quando elas souberam, né, que para mim isso já estava bem claro, que eu trabalho em regime de plantão e que o bebê só ia nascer comigo se fosse no meu plantão, elas ficaram assustadas. E, assim, aí tivemos que falar sobre isso, né, desmistificar muitas coisas e desvincular a imagem do parto do profissional. Então, nós como profissionais, aqui nas redes sociais, às vezes a gente infla demais, né, o nosso ego, e esquece que o protagonismo é da pessoa que está parindo, não é nosso. Então, o parto não está necessariamente vinculado à médica X, à enfermeira Y, à doula fulana, porque se eu não tiver com fulano de tal, eu não vou conseguir parir. Então, o parto não é nosso. E quando a gente cria essa imagem de que o parto só vai acontecer se for comigo, a gente acaba frustrando essas pessoas, né? O que só eu posso dar a melhor experiência de parto para você, essas pessoas acabam ficando frustradas e não é bem por aí. Eu confesso que em alguns momentos eu já pensei isso, tá? E é uma atividade diária, assim, e sessões de terapia semanais para que eu conseguisse me distanciar um pouco. Antes eu tinha medo das pacientes morrerem, de eu ir embora e as pacientes morrerem, né?
E hoje eu já entendo isso e eu consegui afastar um pouco isso de mim, de que eu preciso fazer a minha parte, eu não posso salvar o mundo inteiro, nem todos os bebês do mundo vão nascer comigo, e eu vou fazer o que está ao meu alcance, eu também sou uma pessoa. E neste cenário de redes sociais, a gente acaba criando muitos heróis e pessoas perfeitas. E profissionais são pessoas, e pessoas não são perfeitas. Ninguém é perfeito. Nem o Papa é perfeito, né? A gente vê vários escândalos aí de coisas absurdas em todas as religiões, na política, na sociedade, nos hospitais, né? Eventualmente aparece uma matéria sobre médicos ou saúde no Fantástico, todo mundo fica, nossa, mas fulano. E, gente, as pessoas erram, tá? E pessoas são pessoas, não tem como a gente ser perfeito. Eu não vou agradar a todo mundo. Então, eu tenho muito feito esse papel, né? Às vezes, quando a gente tá mais ativo nas redes sociais, quando a gente traz relatos positivos aqui, as pessoas acabam endeusando demais a gente, assim. E tem horas que não, meu parto só vai acontecer no dia do seu plantão, já tô pedindo pro meu bebê pra nascer no seu dia, porque você, não sei o que, eu falo, epa, calma. Vamos lá, vamos recapitular aqui. Quem vai parir é você, não sou eu, né? Então, não sou eu que vou fazer o parto. O que eu posso fazer é te acompanhar durante o seu pré-natal, te dar as informações que você precisa, as ferramentas necessárias para lidar com os processos, mas quem vai parir é você. Comigo ou semigo, eu ainda faço essa brincadeira. Você vai parir comigo ou semigo? Esse bebê vai ter que nascer. Então, a gente precisa muito, né, de resgatar essa autonomia da paciente, devolver para ela o protagonismo do seu próprio parto. Então, quando a paciente, todas elas da reportagem falaram isso. Aí, ó, uma tá aqui para não me deixar mentir, foi a minha frase. Pois é, eu sempre tenho tentado falar isso. Olha, o seu bebê precisa nascer. E se a pessoa vincula o parto necessariamente à presença de um profissional, gente, é o caminho para a frustração. Sinceramente, é o caminho para a frustração. Porque, primeiro, por mais que a pessoa tenha pagado 20 mil reais, que é o que falou na reportagem, para a equipe de parto, pode ser que no dia a médica esteja passando mal e precise ir outra pessoa. Pode ser que no dia ela esteja em outro parto e precise ir outra pessoa. Pode ser que no dia alguém da família dela morreu e precise ir outra pessoa. Então, esse é um cenário insustentável para a obstetrícia. Não tem como a gente estar 100% de certeza que vai estar no parto da pessoa aquele dia e que vai ser do jeito que ela esperava, né? Então, às vezes, vender essa imagem e se atrelar ao parto perfeito é muito complicado, muito mesmo. E eu sei que a gente faz isso na melhor das intenções, tá? As pessoas que estão querendo oferecer para as mulheres boas experiências de parto, a gente faz na melhor das intenções, mas às vezes a gente falha, né? Então, mesmo tentando acertar, a gente erra. E eu já tive pacientes que não voltaram mais para o consultório, ou que falaram meu parto não foi legal por causa disso e disso e disso, que fui eu que assisti o parto. Então, é muito individual essa experiência. E eu, como profissional, meu papel é ouvir o que essa pessoa tem a me dizer, tirar as minhas próprias considerações, rever as minhas condutas, ver se eu concordo com o que ela falou ou não, mas eu não posso deslegitimar o que ela está me falando, porque a experiência foi dela, o parto foi dela, o corpo foi dela. Então, dali, do que elas me contam, que é dali que eu vou saber o que eu preciso acertar, onde eu preciso rever, o que eu preciso melhorar na minha conduta. Muitas vezes eu falo, olha, fulana, me desculpa, mas eu fiz o melhor que eu podia naquele momento. E talvez uma cesárea naquele momento, por exemplo, pudesse colocar a sua vida, a sua bexiga, o seu ureté e o seu bebê em risco. Então, eu como profissional tive que te frustrar, porque era o mais seguro para você no momento.
Ou, enfim, tive que passar um vácuo, ou tive que indicar uma indução. Não foi o parto que você queria, mas era o que tinha disponível, né? Então, o que eu sugiro para os profissionais, mesmo os que não acompanham o parto como eu, que sou só plantonista, as pacientes que eu acompanho no pré-natal, eu sempre peço para elas voltarem no puerpério, que é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, a paciente ter uma consulta com 10 a 15 dias pós-parto e outra com 45. E eu sempre peço para elas voltarem para a gente discutir realmente como foi a experiência dela de parto, dela e do acompanhante, da pessoa que ela escolheu para estar com ela naquele momento. Então, a partir daí, a gente vê o que a gente pode melhorar, o que foi bom, o que a gente pode continuar e sempre fazer esse exercício de autocrítica, de autoavaliação. Então, isso é extremamente importante. Olha, Júlia falou, você estava comigo no meu trabalho de parto no dia 25 de março em Ilhéus e foi perfeita sim, muito grata. Bom, é isso, mas já tiveram pessoas que não gostaram e ficaram traumatizadas, né? Fanny falou, validar não é concordar. É possível compreender as pessoas, validar sentimentos dessas mulheres, mantendo uma própria linha de pensamento e compreensão. Justamente, exato. Então, para a gente fazer isso, é importante a gente devolver a autonomia para essas mulheres. Enquanto a gente tomar decisões sozinhas e não compartilhar essas decisões com as pacientes, obviamente baseados em evidências científicas, mostrando para elas, né, o porquê que a gente acha que aquela decisão é melhor, e isso a gente precisa fazer durante todo o pré-natal, não é só no momento do parto, aí sim a gente vai ter uma decisão baseada em evidências, né? A gente precisa entender que esse é um dos pilares da humanização. Então, uma pessoa mandou na caixinha o seguinte: acho importante começar debatendo o que é humanização do parto. Eu, particularmente, não gosto desse termo humanização do parto e a maioria das pessoas que estão no movimento há mais tempo, eu estou há 12 anos, mas a humanização existe desde antes de eu nascer, no Brasil, começou na década de 90 e a Rede pela Humanização do Parto e Nascimento surgiu no Brasil em 93, eu nasci em 95, de um parto violento, segundo experiências da minha mãe, que hoje a gente sabe realmente que foi um parto violento, mas para aquela época era o que as pessoas sabiam fazer de melhor, enfim. E o principal pilar da humanização do parto, que foi um termo lá da década de 90 e que a gente acha que ele não deveria existir, afinal todos os partos deveriam ser humanos, humanizados, ritualizados, respeitosos para receber novas pessoas ao mundo, então acaba sendo uma redundância, né? Mas é um termo que a gente utiliza para falar sobre uma prática que quer retomar essa assistência que nunca deveria ter deixado de existir. Então, o que é a humanização do parto e nascimento? A humanização é justamente devolver para as mulheres o protagonismo de si, da gestação, do parto e do puerpério. Isso só é possível com informações baseadas em evidências científicas. Então, não adianta a pessoa tomar uma decisão porque a médica dela só faz assim, ou porque, meu médico só faz cesárea, então eu escolhi pela cesárea, ou então, minha médica não faz analgesia, então eu não posso pedir analgesia. Isso não é evidência, tá? Então, a partir do momento que a pessoa e que o profissional não está pregando e praticando o que dizem a literatura mais atual, as evidências mais atuais disponíveis, os protocolos nacionais de assistência ao parto e nascimento, a gente não pode falar que isso é humanização, tá? E a gente também não pode falar que essas decisões são decisões baseadas na autonomia. A autonomia do paciente só é possível quando bem informada. Além disso, um dos pilares da humanização é a assistência em equipe multidisciplinar. Então, não tem como a assistência ser baseada no médico, centrada no doutor fulano, porque o médico está ali única e exclusivamente para intervenções, tá? Então, no cenário do parto humanizado, que é o parto
respeitoso, o médico está ali para intervir. E a grande maioria das vezes a gente não precisa intervir, então não precisa de médico. Então, as pessoas que estão ali para prestar assistência ao parto são as enfermeiras obstétricas e obstetrizes. O médico estar presente no cenário não necessariamente significa que, nossa, é mais seguro o parto assim. O meu bebê só vai nascer se a doutora fulana tiver. Não é bem assim que funciona. Inclusive, algumas pacientes que eu acompanhei no pré-natal ficaram frustradas porque eu estava no plantão e não atendi o parto delas. Ainda que isso seja muito bem falado, às vezes elas ainda ficam com essa expectativa. Mas é importante a gente entender que o médico só é chamado para o parto quando precisa intervir, né? Então, o médico obstetra é treinado para intervenções, certo? Mas você não pode atender parto sem intervenção? Posso também, quando o plantão tá tranquilo, né? Ou quando quando a enfermeira tá ocupada, a gente atende partos sem intervenções, ou partos de alto risco que eventualmente não precisaram de intervenções, só de uma vigilância maior. Então, são situações que, enfim, né, as pessoas precisam desvincular isso. E isso é um papel nosso, dos profissionais, explicarem e mostrarem isso para os pacientes, que o parto não depende de você. Então, como as redes sociais viraram uma ferramenta de propaganda mesmo, né, de marketing, às vezes as pessoas vinculam isso de uma forma muito forte. E às vezes alguns profissionais também se posicionam dessa forma. Então é muito importante a gente trazer esses questionamentos, tá? Então, a humanização do parto lá na década de 90 tinham todos esses pilares. Porém, as pessoas perceberam que poderia ser um bom mercado, porque se paga caro para ter um parto respeitoso. Então, muitas equipes particulares acabaram se formando, inclusive pessoas que apontavam o dedo para mim e me chamavam de babá de grávida, de maluca, de sem o que fazer, hoje cobram caríssimo por um parto humanizado, né? Espero que realmente tenham evoluído, que as coisas podem mudar, eu fico muito feliz por isso, mas é só para vocês entenderem o processo de evolução, tá? E, na verdade, eu escolhi fazer obstetrícia porque eu não acreditava que só existia uma forma de nascer, que era a forma que eu nasci, que minha mãe contava. Então, eu fui buscar levar para as mulheres formas respeitosas de nascer. Por isso que eu trabalho dessa forma desde antes de entrar na faculdade, durante toda a faculdade e até hoje, né? Esse é um pilar da minha prática, então eu jamais quero deixar isso de lado. Acho que já tive muitas redenções com muitos partos muito legais, então minha mãe já foi curada também, né, dos traumas que ela teve depois que eu virei obstetra, e ela diz que são vários netinhos pelo mundo afora aí, e enfim, isso é muito especial para mim. E é muito importante a gente entender que a humanização não é igual a parto na água, parto em casa, parto desassistido, parto com doula, né? Porque ainda tem gente que acha que doula faz parto. Então, não é isso o parto humanizado. E acaba que virou, né, essa briga aí entre cesaristas, tudo muito extremo, né, os cesaristas e pessoas da humanização do parto e nascimento. E um dos pilares, gente, é a autonomia. Tem gente que, sabendo de tudo que a gente fala, mostrando as evidências, mostrando os riscos, ainda assim vai optar por uma cesárea eletiva. E isso é autonomia também, tá? Só que, para uma pessoa optar pela cesárea eletiva, ela tem que saber dos riscos a que ela está sendo submetida. Para uma pessoa optar por uma cesárea intraparto, ela também tem que saber dos riscos a que ela está sendo submetida. Muitas vezes as pessoas acham que a cesárea é o caminho mais simples, né, o caminho mais atual, mais científico, só por ser uma cirurgia que é feita por médico, né, que ela não precisa fazer nada, então ela não tem um protagonismo ali nesse parto. E que vai ser um parto sem dor. Muitas vezes as mulheres pedem a cesárea porque elas não querem sentir dor, porque elas não estão mais satisfeitas ali com aquele processo. E a gente precisa respeitar, afinal o parto
é um parto de muitas coisas, não é só um parto de um bebê, né? A mulher vai parir muitas coisas ali naquele momento e muitas pessoas aqui sabem do que eu tô falando. E às vezes se torna um processo realmente muito difícil para essas mulheres. E aqui temos um cenário também que a gente sempre traz para discussão, que é o acesso desigual das mulheres no nosso país ao direito de escolha, à autonomia e ao respeito, né? A analgesia de parto, por exemplo, que já é consolidada cientificamente há muitos anos, no nosso país é um privilégio, porque ainda se tem a imagem de que a mulher tem que parir com dor. E às vezes essa dor não é só física, é uma dor emocional, é uma dor cultural, é uma dor de outras coisas que essa mulher já viveu, que ela está parindo ali no momento do parto dela e que ela precisa de uma analgesia. E muitas vezes é uma dor física que ela precisa de analgesia e é um direito dela que é negado. Então isso não é humanização. Então enquanto a gente não tiver acesso igualitário das mulheres aos processos e às questões que são de direito delas, a gente vai estar muito longe de ter uma discussão saudável acerca desse tema. Hoje mesmo eu discuti com uma colega médica no pré-natal, ela está gestante, e falamos sobre a analgesia. E ela falou, Tainá, eu não consigo conceber por que não tem analgesia. E nem eu. Eu estou há 12 anos fazendo isso e eu não consigo conceber por que a gente não tem analgesia. E não é só aqui onde eu trabalho, isso é no Brasil inteiro. É muito raro a gente ter acesso à analgesia de parto, sendo que é um direito da mulher. Então a gente precisa começar a fazer barulho mesmo, porque uma das coisas que muito me doem é, por exemplo, fazer uma cesárea intraparto por falha no alívio da dor, porque eu não tenho analgesia disponível. E eu já fiz e faço algumas vezes com muita dor no coração. Porque essa paciente, muitas vezes, era uma paciente que queria muito parir, mas o parto ficou inviável para ela porque ela não conseguiu acesso ao alívio da dor da forma adequada. Então, às vezes, a gente toma condutas ali, ou essa mulher toma decisões que ela não tomaria se ela tivesse um conforto melhor, se ela pudesse descansar, se ela pudesse nos ajudar ali na tomada de decisões. Às vezes, a gente precisa de um parto vaginal instrumentado, ou esse bebê tá mal posicionado, e essa mulher tá com muita dor, tá exausta, e ela não consegue consentir nada, ela só quer que aquilo acabe logo e que o menino dela esteja no colo dela. Então não tem como a gente discutir, não tem como a gente explicar para essa pessoa o que está acontecendo, porque ela não está em condições. E isso se dá pela falta da analgesia. Tá? Em alguns desses relatos, as mulheres falaram que imploraram por analgesia e que a equipe não ofereceu e tudo mais. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu, como mulher que pretendo parir, eu penso muito sobre isso e eu penso que eu quero parir em um lugar onde eu tenha o direito à analgesia, se eu quiser, se eu precisar durante o trabalho de parto. Então, isso conta muito pra mim também. E não é fraqueza, não é você não aguenta, você é frouxa. Muito pelo contrário, é um direito e é muito mais seguro do que ir para uma cirurgia, por exemplo. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente precisa debater e precisa para ontem, sabe? Que isso ganhe esferas maiores. Enquanto a gente trata a dor do trabalho de parto como frescura, como punição cristã, religiosa, enfim, para as mulheres, como um calvário, a gente não vai estar falando aqui de igualdade ao acesso, né? Então, isso é um ponto muito delicado aí que me pega demais, assim, tá? Uma outra pergunta foi, doutora, você acredita nas condutas da médica citada ou também vê violência? Como eu disse, violência é algo muito pessoal, tá? Eu não posso falar que não foi violência, porque não foi eu que vivi a experiência. E quem precisa falar isso é quem viveu. Mas algumas condutas, a maioria delas, tá, que foi falado ali, só não fez quem não é obstetra. Então, quem não opera paciente e não tem como a pessoa trabalhar com obstetrícia, atender zilhões de partos e não ter complicações, e não ter pessoas que ficaram insatisfeitas, que tiveram uma quebra muito grande de expectativas.
Então, isso acontece. Então, algumas delas, sim, já aconteceu comigo. E, como eu disse, eu não estava lá, eu não tenho como dar detalhes. A entrevista de cada pessoa foi muito maior do que o que apareceu ali. Cada uma apareceu 1 minuto e pouco. Elas não puderam falar tudo, né? O que aconteceu com elas, nem a médica pôde dar a palavra dela. Muitas vezes, gente, o que acontece que vocês veem nas redes sociais, que as mulheres dão seus relatos, isso é um ponto muito sério, porque o médico não pode falar muito, né, sobre o que aconteceu em algumas situações por questões de sigilo profissional. Então, acaba que muitas vezes fica muito unilateral, né, esses relatos aí, e a gente não sabe ao certo o que aconteceu, de um ponto de vista mais técnico mesmo. Então, o que eu sei é a mesma coisa que vocês sabem. E uma coisa que várias pessoas perguntaram, que ficaram chocadíssimas, foi sobre o corte na bexiga. Então, perguntaram, o corte na bexiga é um procedimento ou complicação? Então, na verdade, ninguém abre a barriga da pessoa e fala, vou cortar essa bexiga. Hoje eu acordei com vontade de cortar uma bexiga. Quem fala isso é só urologista, que trabalha cortando bexigas. A gente não, a gente corta úteros, né, quando precisam. E a bexiga, pasme, ela está colada no útero. Quando a gente faz uma cesárea, muitas vezes a gente precisa manipular essa bexiga para que ela não seja lesionada. Porém, como no caso que foi relatado, pelo que elas falaram, e inclusive a própria paciente no Instagram dela falou que ela já tinha tido uma cesárea prévia. Ela tinha tido uma cesárea anterior, prestem bem atenção neste dado. Foi um trabalho de parto prolongado, foi tentado parto vaginal assistido a vácuo, que não funcionou, e aí foram para a cesárea. O parto vaginal assistido, instrumentado, acontece quando o bebê está muito insinuado na pelve, quando o bebê está muito baixo mesmo, lá na vulva, né? Então, para a gente tirar esse bebê pelo corte na barriga, é uma cirurgia extremamente difícil. Então, a gente tenta mesmo tudo que a gente tem disponível, porque sim, lesão de bexiga, lesão de ureter, lesão de artérias uterinas, hemorragia grave, histerectomia e óbitos podem acontecer numa cesárea dessa. Pode. Inclusive o óbito fetal e materno. Porque a gente precisa tirar esse bebê rápido, já que o parto vaginal assistido a vácuo ou a fórceps não deu certo. E muitas vezes a bexiga está na frente. E você precisa tirar esse bebê rápido, porque ele já está, né, em um estado que ele precisa nascer rápido. E nesses casos pode sim acontecer a lesão de bexiga. É um risco realmente inerente à cirurgia. Tainá, já aconteceu com você? Já aconteceu comigo lesão de bexiga, em cenários de pacientes com cirurgias anteriores. Então, o que dificulta ainda mais. Por isso que a gente precisa entender que a nossa barriga não tem zíper, que depois que a gente corta, tudo ali vira uma cicatriz e que as próximas cirurgias são ainda mais difíceis e sim colocam em risco a vida do bebê, a vida da mãe e os outros órgãos abdominais. Algumas vezes o intestino está grudado ali onde a gente precisa cortar e a gente precisa cortar porque não tem o que fazer, o bebê tem que sair. E aí, né? A gente fica ali entre a cruz e a espada. Então, ninguém fala, hoje eu vou tirar o bebê pela bexiga, né? Vou criar aqui uma técnica nova. Claro que não. Isso é porque a cirurgia realmente pode ser difícil, pode ser desafiadora e a gente pode ter lesão de bexiga na cirurgia sim. Não é uma técnica de cesárea, tá? A cesárea transvesical, abrir a bexiga para tirar o bebê, porque sim, não existe isso. Mas é uma grande complicação, está descrita na literatura, em todos os livros de obstetrícia, está descrito lesão de bexiga, lesão de ureter, lesão de intestino como riscos da cirurgia.
a cirurgia não é isenta de riscos. O parto normal também não é isento de riscos. Então, as pessoas precisam entender isso, né? É um momento de muitas expectativas que ninguém espera que vai terminar a cirurgia e falar, olha, a gente lesou a sua bexiga, ou olha, a gente lesou o seu intestino, ou olha, você vai precisar tomar sangue, ou a gente precisou tirar seu útero, né? Não são coisas que a pessoa quer ouvir. Ela foi para a maternidade para ter o bebê dela e voltarem felizes para sempre para casa. Mas nesse meio do caminho, muitas coisas podem acontecer, tá? Então, quando a gente coloca isso como um erro médico, né? Parece que a médica saiu de casa para lesar a bexiga da pessoa e não foi isso, né? E ela conta também que teve uma lesão do ureter, o ureter foi costurado nessa cirurgia. E isso também está descrito nos livros de obstetrícia, porque o ureter, que é o canalzinho que leva o xixi do rim para a bexiga, passa justamente coladinho nas artérias uterinas. Quando a gente precisa tirar um bebê pela barriga que está lá na vagina, a chance da gente lesionar as artérias uterinas e lesionar os ureteres existe, especialmente em pacientes com cicatrizes abdominais prévias. Então, é muito importante que as mulheres saibam disso, que os profissionais orientem isso no pré-natal, para que as pessoas depois não achem que, né, foi uma coisa ali que ela não sabia. Inclusive, toda cirurgia, todo procedimento precisa de um termo de consentimento. E nesse termo de consentimento, tá lá escrito lesão de órgãos abdominais, lesão de bexiga, de intestino, hemorragia, esterectomia. Então, tudo isso está escrito no termo. E muitas vezes as pessoas assinam e não leem, ou elas assinam durante o trabalho de parto, que já não estão lá raciocinando direito. Por isso, mais um ponto importante para a analgesia, para que essa pessoa recobre a consciência e assuma também a corresponsabilidade dessa decisão que ela está tomando. Então, a gente não quer que aconteça, tá? A gente não quer que intercorrências aconteçam. A pessoa que escolheu a obstetrícia, ela quer mãe e bebê em casa, bem felizes e saudáveis. Mas a gente não tem como ter 100% de resultados positivos. Não existe esta possibilidade. Tá? E a gente está lidando com vidas. Vidas são finitas e intercorrências acontecem. Então, para quem ficou super assustado, é importante saber que sim, isso acontece. E nós, como obstetras, temos que saber também, né, resolver aí, nem que seja rafiar, suturar essa bexiga. Algumas vezes a gente vai precisar chamar ajuda mesmo, chamar urologista, chamar um cirurgião geral, porque a gente não faz isso todo dia, felizmente, né? Então, são eventualidades, são complicações raras, mas que podem acontecer, tá? Até mesmo as esterectomias puerperais, né? Que é retirar o útero por hemorragia grave. Então, não é uma coisa que a gente faz todo dia, felizmente também, mas que a gente tem que saber fazer, porque a gente pode precisar. E eu também já precisei algumas vezes, né? Então, assim, isso é muito importante. Às vezes as pessoas acham que eu não sei fazer cesárea, que eu não sei operar, que eu não gosto. Não é isso, eu não quero que a pessoa tenha complicações evitáveis, né? Então, essa moça mesmo da lesão de bexiga de ureter, ela falou que recentemente ela precisou passar por outra cirurgia. Então, a gente não sabe quantas cirurgias essa pessoa vai precisar passar, né? Como que isso vai ficar depois. E às vezes as pessoas pensam no imediatismo ali, né? De abrir a barriga e resolver isso logo, bebê no colo e pronto e acabou. Mas às vezes não é pronto e acabou, tá? Às vezes ela vai levar as consequências disso pra sempre. Tenho pessoas que, por exemplo, têm dor crônica na cicatriz da cesárea. E aí? Né? Então, isso também é muito importante. Ah, mas foi uma decisão minha, mas eu quis. Tá bom, mas você sabia disso? Então é importantíssimo a gente falar sobre isso, a gente falar sobre intercorrências no parto, distócia de ombros, né? Manobras para hemorragia pós-parto, laceração perineal, parto vaginal assistido a vácuo ou fórceps. Perguntaram também sobre as tentativas do vácuo, que a pessoa falou que ela tentou 7 vezes, né, puxar o bebê no vácuo e que ela fez muita força, enfim.
O parto vaginal assistido a vácuo ou fórceps não é bonito. Na verdade, o parto ele não é romântico, igual vocês veem aqui nas redes sociais. E o que vocês veem de vídeo aqui no Instagram, né, de relatos de parto das famosas, não sei o que lá, são recortes da vida real. O parto pode durar várias horas, dias, e não cabe em um rios, por exemplo. Então, o que tem ali é o recorte do que aconteceu e às vezes as pessoas querem o que ela viu ali, né? Ou, por mais que ela saiba que pode ser diferente, ela idealiza, vislumbra o que ela tá vendo ali nas redes sociais todos os dias. E quando a pessoa tá gestante, ela consome muitos conteúdos, né, relacionados a isso. E por isso que é uma grande questão essa questão da influência digital. A gente precisa ter muito cuidado realmente com o quanto isso tem impactado na nossa vida, nas nossas escolhas, e o quanto a gente tem endeusado as pessoas, né? Que pessoas são falhas, não existe ninguém perfeito, não existe o melhor profissional do mundo, que não pode errar nunca, que ninguém nunca ficou insatisfeito com ele. Isso não existe, tá? Então é muito importante falar que o parto não é romântico, o parto muitas vezes não é bonito, tem xixi, tem cocô, tem vômito, tem grito, tem pessoa suada, tem água, molhado, gente, né, o marido entra, perde o sapato. Então não é lá assim a coisa mais bonita de se ver, não, tá? Eu acho lindo, eu acho visceral, maravilhoso, natureza ali mesmo, crua, né? Mas para algumas pessoas é muito. E as pessoas precisam saber o próprio limite delas. E se igualar, achar que o seu parto vai durar 1 minuto e meio, igual o Reels do Instagram, não vai não. E isso causa realmente muita frustração, né? O parto vaginal assistido a vácuo ou fórceps não é bonito, mas ele é necessário em muitas vezes. E que bom que a gente tem esses instrumentos para salvar a vida desses bebês. E, eventualmente, dessas mães também. Algumas vezes a gente precisa passar vácuo, passar fórceps, uma pessoa que está tendo convulsão, em uma pessoa que está em parada cardíaca. Então, não tem outro jeito, a gente tem que fazer o procedimento. E não é bonito, tá? Mas é necessário. Então, uma distócia de ombros não é bonita de se ver, mas a gente tem que meter a mão na vagina da mulher para resolver. Uma hemorragia dói pra caramba as manobras que a gente tem que fazer, mas se a gente não fizer, essa pessoa pode morrer. Então, aqui a gente tá falando de cenários que não são bonitos e não são românticos, mas podem acontecer, tá? Então, gente, isso é muito, muito, muito delicado. E a questão do vácuo falou que foi tentado 7 vezes, né? A literatura fala que a gente pode tentar 3 trações em que você traciona e o bebê não desce nada, não vem nada, você para. Ou você traciona e o vácuo solta por 3 vezes, ou quando não há progresso ali tentando esse procedimento. Para a gente fazer vácuo ou fórceps, a gente precisa ter o consentimento da paciente. Tá? Então é isso, muitas vezes as pessoas nunca ouviram falar nisso e na hora que a gente precisa, não tem tempo para você explicar detalhes, porque é uma emergência, na grande maioria das vezes. Aí é que tá a importância do atendimento pré-natal, das consultas pré-natais baseadas em informação e não em chegar lá em 15 minutos você sair da sala, porque já ouviu o seu bebê, já olhou sua pressão e viu o seu bebê na tela do ultrassom. A gente cansa de falar que isso não é pré-natal e você não tem, a pessoa não vai ter a base teórica para ela escolher absolutamente nada, porque ela não sabe nada, né, do que pode acontecer com ela e com o bebê dela. E aí, às vezes, o que acontece? O vácuo tá lá, grudado na cabeça do bebê, né, que a gente faz, um vácuo, ele é uma ventosa, a gente traciona, o bebê vem, aí espera uma próxima contração, a gente traciona, o bebê vem. Aí espera uma próxima contração, a gente traciona, o bebê vem. Se for isso 7 vezes, isso não é erro do vácuo. Agora, se o vácuo soltou 7 vezes e a pessoa acoplou 7 vezes, isso não está descrito na literatura, tá? Falo que eu nunca faria? Não, eu não falo isso. Porque se foi um cenário que o centro cirúrgico estiver ocupado, que eu não tiver o que fazer, não tem o que fazer, né? É o que eu tenho disponível no momento. A gente vai ter que descrever isso muito bem para se respaldar
Mas a gente tem cenários que às vezes o centro cirúrgico está ocupado no momento. E aí? Esse bebê precisa nascer, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa. Tomar cuidado com a mídia negativa sobre o parto, porque os cesaristas estão adorando, realmente. Então, essas mulheres também falaram, e inclusive nas redes sociais delas, elas estão falando muito sobre isso. Aparentemente, uma delas depois teve um outro parto normal, enfim, elas falaram muito que o problema não foi a via de parto, mas sim a forma com que elas se sentiram tratadas ali nesse momento. Então, a forma que elas, não sei, né, elas pagaram muito caro por aquilo, eventualmente elas idealizaram uma assistência que elas não tiveram. Isso é uma opinião aqui, eu não sei realmente, né? E como eu disse, a violência é uma questão muito pessoal. Então, depois disso, né, as pessoas ficam com muito medo, geram um burburinho muito grande e acabam que usam isso contra a imagem do parto, né? E muitas vezes eu falo, gente, o parto não é o problema é a assistência. O bebê de fulana ficou com sequela porque teve parto normal. Tá, e como é que foi o pré-natal? Não teve pré-natal. Então o problema foi o parto? Né? Então, no Brasil, a gente mudou, inverteu esse cenário. E é muito importante a gente falar sobre isso, que a questão não é o parto. São as expectativas, é como tudo isso é conduzido, é como a gente dá a informação para a mulher, como a gente traz essa autonomia, essa decisão, o que a gente oferece de recursos para essas mulheres, né? Então, são coisas que tem muitos assuntos aí por trás disso. Outra pergunta muito legal foi sobre não informar a PA alta. Por quê? Não sei se vocês repararam, lá na reportagem tem um print do WhatsApp em que ela falou, quando você chegar no hospital, não fala que a sua pressão deu 160, porque senão você vai ser encaminhado para UTI. Gente, o cenário é tão desigual no Brasil, por quê? Essas mulheres tinham partos na melhor maternidade do Rio de Janeiro, né? E lá, pessoas que têm pressão alta, 16, né? Aparentemente, pessoas que têm síndrome hipertensiva da gravidez, que tenha algum sinal de gravidade ou deterioração clínica, elas vão ser encaminhadas diretamente para UTI. Já aqui onde eu moro, por exemplo, conseguir uma UTI materna é, assim, uma raridade, uma grande dificuldade. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, as pessoas não sulfatavam pacientes que tinham sinais de gravidade ou sinais de deterioração clínica da hipertensão, porque, teoricamente, a gente só deve sulfatar a paciente na UTI e a gente não tinha UTI, então não sulfatavam. Porém, a literatura é muito clara em dizer que a gente não deve deixar de prescrever o sulfato de magnésio para pacientes que precisam dele por falta de leitos na UTI. Afinal, a intoxicação pelo sulfato de magnésio é um evento muito raro quando feito na dose ideal, na dose preconizada. E essa medicação salva a vida da mãe e do bebê. Então, muitas vezes, infelizmente, esses hospitais também colocam pacientes na UTI que eventualmente não precisariam por questões financeiras. Uma diária na UTI vale por sei lá quantas diárias numa sala de parto. Então, às vezes, essa é uma questão. E essa paciente, ela queria um parto normal, né? E na UTI, muito provavelmente, não tem como induzir um trabalho de parto. E uma pessoa que está com hipertensão na gravidez, ela precisa de uma indução, que foi o caso dessa mulher. E pelo que tem no print lá, a médica fala, olha, eu vou assumir o seu caso, você não precisa ir para UTI porque eu vou estar com você o tempo todo. E nas imagens do vídeo aparece ela com uma bomba de infusão, que muito provavelmente era o sulfato de magnésio, que era a droga que ela estava precisando no momento. E isso a gente faz todos os dias fora da UTI. Todos os dias. Então, nestes cenários, é importante a gente entender, né, qual que é a realidade, se realmente era necessária essa UTI, mas se tinha disponível, né, que bom. E será que essas pessoas iam autorizar a indução do trabalho de parto na UTI, que realmente é o recomendado pela literatura,
desde que a mãe e o feto estejam em condições para tal? Então, o que a gente também faz aqui, tá? Eu tenho várias pacientes que tiveram síndromes hipertensivas, pré-eclâmpsia grave, síndrome HELP, pré-eclâmpsia com deterioração clínica, que usaram sulfato de magnésio, sonda vesical de demora e ainda assim tiveram parto normal. Então, sem UTI, né? Muitos desses bebês não precisaram ir para UTI depois. E, enfim, é isso, né? Tava escrito isso lá, que ela falou, eu vou assumir, não precisa você ir pra UTI. Mas se você chegar antes de mim, parece, né, que é assim que funciona. Se você chegar antes de mim e eles verem sua pressão, eles vão te encaminhar pra UTI. E parece que essa mesma paciente foi paciente do óbito fetal intraútero, né, durante ali a indução do trabalho de parto. E também se criou aí essa discussão acerca da via de parto mais indicada para casos de hipertensão na gravidez. E não, pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, hipertensão crônica, pré-eclâmpsia com deterioração clínica, não é indicação de cesárea propriamente dito. É uma paciente de alto risco, é um feto de alto risco. A hipertensão ainda é a principal causa de morte materna e de partos prematuros no nosso país. Então, sim, há o risco desse bebê morrer. Mesmo fazendo cesárea, ele pode morrer depois na UTI, porque é um bebê que já está em uma situação grave e é uma mãe que também está em uma situação grave e que também pode evoluir para o óbito. E, obviamente, na grande maioria das vezes, o parto normal é o mais indicado para esses casos, justamente para prevenir mortalidade materna e muitas vezes neonatal também. Então, a gente tem que entender, né, todas essas nuances. Isso eu estou falando que está nos protocolos, eu não sei o caso específico dessa paciente, o que aconteceu. Tá? Mas não é para as pessoas acharem que qualquer hipertensão é indicação de cesárea, porque isso não é verdade, tá bom? Falaram uma coisa aqui muito legal também, que foi sempre tem dois lados. A equipe que não se atualiza e não faz a mínima ideia de como resolver situações de emergência, o pré-natal que não prepara a paciente ou prepara somente para o desfecho desejado, e o parto tem um leque de possibilidades que pode perfeitamente acontecer conforme o não planejado. Perfeito. E essa pessoa, inclusive, deu o exemplo, igual você que é uma profissional do SUS e as pacientes do seu pré-natal particular, ainda que você seja uma plantonista do SUS, podem não ter a assistência que elas esperam. E sim, elas podem não ter a assistência que elas esperam, mesmo comigo, tá? Porque a gente não é responsável pelas expectativas que a pessoa cria, tá? Por isso que é importante a gente trazer ali alinhar mesmo as expectativas, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. E muitas vezes também, por mais que a gente alinhe essas expectativas, as coisas podem sair do planejado. Talvez a gente traçou até o plano D e acontece o plano E. E aí? Pode acontecer, né? O parto pode acontecer, tudo pode acontecer, é imprevisível e a gente precisa lidar com a imprevisibilidade. Em uma época em que a gente quer tudo do nosso jeito, tudo para ontem, tudo da forma que a gente idealiza ou como fulano e ciclano teve, quando não sai do jeito que a gente quer, a gente acaba querendo achar culpados e muitas vezes não temos culpados. Só foi a vida acontecendo e saindo do que é esperado, o que foi planejado ali para você. Um problema que temos vivido é que muitos profissionais vendem uma imagem e serviços que não estão aptos e ou dispostos a oferecer. Principalmente com muita mídia. Vi aqui no Instagram. Exatamente. Então, assim, esse cenário, né? Antes eu era doida para ter uma maternidade privada aqui em Ilhéus, para eu atender minhas pacientes do consultório, né, atender parto particular. Mas hoje eu tô correndo disso. Sabe por quê? Justamente porque as pessoas depositam na gente uma esperança que às vezes a gente não tem a menor condição de cumprir aquilo ali que ela quer. E o profissional obstetra vende a sua alma
para trabalhar com parto. Muitas vezes eles deixam a sua família, separam, não veem os filhos crescerem. Eu tenho uma colega de escola, que a mãe dela é uma famosa obstetra na minha cidade, onde eu nasci, que ela fala que ela praticamente não cresceu com a mãe dela, porque a mãe dela cresceu trabalhando, né? A vida dela foi vendo a mãe dela trabalhando, dando plantão e se dedicando para a vida de outras pessoas. E isso não é saudável para ninguém. Então, em algum momento vai dar errado, porque o ser humano precisa de vida, né? Precisa viver fora do trabalho. E desvincular isso é muito importante. Então, eu não vejo outro cenário possível para uma obstetrícia segura do que um trabalho em equipe, de ter vários obstetras, várias enfermeiras, várias doulas para se revezarem, porque a gente precisa descansar, a gente precisa estar tranquilo mentalmente para tomar decisões difíceis. Imagine eu, depois de 30 horas de trabalho de parto, ter que fazer uma cesárea difícil dessa, uma lesão de bexiga, eventualmente uma esterectomia. É humanamente impossível, sinceramente. Então, as pessoas têm que entender que a gente também é ser humano, né? E não dá assim pra depositar tudo em uma pessoa só. Então hoje eu tô muito feliz do jeito que eu tô, sem atender parto particular mesmo, porque eu tenho minha vidinha tranquila, eu durmo em casa todo dia, dou um plantão ou outro à noite quando eu quero, né? Então as pessoas precisam entender que a gente tem que desvincular aí a imagem do profissional mesmo. Todo médico sofre em não trabalhar com uma profissão de fins. Podemos fazer tudo certo e não conseguir atingir o esperado. Justamente a medicina não é uma profissão de fim. A gente não tem como garantir o esperado. A gente não tem como garantir que vai dar certo, que o parto vai ser maravilhoso, que o bebê vai nascer e vai direto pro colo da mãe, que o pai vai cortar o cordão, que ela vai ter a cesárea agendada no dia que ela quis para nascer do signo tal. A gente não tem como garantir isso. Porque por mais que ela tenha agendado a cesárea dela com 39 semanas, ela pode entrar em trabalho de parto e nascer com 37. Pode nascer prematuro e ela ficar frustrada por causa disso. Então, a gestação e a medicina, ela é um processo. A gente tem que garantir a segurança no processo com as armas que a gente tem. E a gente não tem todas as armas disponíveis. E isso, sim, causa angústia. Todos nós estamos angustiados com todos esses dedos apontados, com todos esses holofotes, né? Imagina alguém que vai fazer uma cesárea aí nos plantões da vida essa semana e vai ter uma lesão de bexiga. Imagina aí se essa pessoa vai conseguir dormir. Esse profissional não vai, porque ele com certeza vai esperar um processinho aí chegar na casa dele, mesmo tendo feito o melhor que ele pôde. Então, é muito sério quando a gente fala da medicina como uma profissão de fim, né? Que a obrigação nossa é entregar o resultado que a pessoa esperava. Uma coisa que é muito legal. Sabe o que eu tenho visto? As pessoas terceirizando também sua autorresponsabilidade. Parto é processo e cada vez mais as pessoas querem depositar o processo no profissional. E é um conjunto, família e profissional. Esse é um dos pilares da humanização de assistência ao parto. A autonomia e a divisão de responsabilidades, a divisão da tomada de decisões. Então, quando a gente fala que os procedimentos precisam ser consentidos, é que a pessoa que está passando por aquele processo, ela precisa entender e ela precisa consentir. E ela precisa ter responsabilidade pelas escolhas que ela está tomando. Então, uma grandíssima amiga, Aninha, que é uma obstetra incrível, falou esses dias que as pessoas querem ter autonomia para decidir a via de parto, o dia que o filho quer nascer, ou enfim, qualquer outra coisa que ela idealiza, mas ela não quer arcar com as consequências das decisões dela. Independente do que for, tá? Deu tudo certo, ótimo, maravilha, o médico é excelente, a equipe é excelente, maravilhosa, mas saiu uma vírgula do esperado, é a pior equipe do planeta. É o pior médico, é o pior enfermeiro, é o pior tudo. Então, a gente vai do céu ao inferno muito rápido, né? Isso é muito doloroso e a gente fica com medo mesmo desse julgamento, do linchamento, né, de amanhã não poder mais trabalhar porque algumas pessoas ficaram frustradas. Então, isso é extremamente importante.
O desfecho negativo, ele também é possível. Infelizmente, foram recortes, alguns casos apresentados em meio a diversos desfechos positivos. Com toda certeza, a grande maioria dos nossos desfechos vão ser positivos, porque a grande maioria dos partos dá certo mesmo, né? E é para dar, é para isso que a ciência existe, por isso que a medicina existe. Eu posto aqui vários relatos de pacientes que ficaram super satisfeitas e tudo mais, algumas mesmo com desfechos que não foram esperados por elas, mas que ficaram ainda assim satisfeitas com seu parto. Outras não ficaram, e isso acontece. A gente pode ter óbito fetal, a gente pode ter óbito intraparto, pode ter óbito pós-cesárea, óbito materno. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Não tem jeito de a gente ser 100%. E aí acaba que um desfecho negativo, ou poucos, né, dentro de vários outros que a gente já teve de positivo, acaba com a nossa carreira. Então, isso é de dar muito medo mesmo. Tratar parto como produto nos encaminha para uma criminalização da medicina e dos médicos. Aí você pegou na ferida, né? Então, é isso, é a segunda médica obstetra em pouco tempo que a gente vê sofrendo essa criminalização, justamente porque a gente tem tratado toda a medicina como produto, como cardápio, né? As pessoas chegam no consultório e falam assim, não, eu quero fazer o exame XYZ, eu quero ultrassom de tireoide, abdômen, cabeça, tórax, pelve, perna, joelho, eu quero tomar a vitamina tal. Então, assim, é isso, né? A medicina virou um cardápio, que as pessoas escolhem o que elas querem, mas ninguém quer arcar com a consequência da escolha delas. Então, sim, né? O que a gente tá vendo acontecer é realmente a criminalização dos médicos. E, enfim, aqui, onde nós vamos chegar com isso? É esse que é o grande ponto. A criação de expectativas também causa muita frustração. E a responsabilidade dessa criação de expectativas não pode ser depositada nos profissionais. É isso que minha terapeuta fala toda semana. Tainá, você não é responsável pela expectativa que as pessoas criam de você. Muitas vezes as pessoas acham que eu sou um doce, né, de pessoa, que, nossa, a sua voz é tão calma, você é tão tranquila, que não sei o quê. Gente, eu não sou essa pessoa, né? Muitas vezes eu falo, não, minha voz pode até ser tranquila, mas eu não sou uma pessoa tranquila na grande maioria das vezes. Porque eu sei me impor, eu sei dos meus direitos. E se eu tô onde eu tô hoje, é porque eu não abaixei a cabeça muitas vezes que quiseram me derrubar, e isso acontece todo dia. E não, eu não sou uma pessoa que vai abaixar a cabeça e aceitar tudo que estão falando, né? E concordar com muitas coisas que eu não quero. E é isso, às vezes as pessoas chegam, né, estão ali comigo no pré-natal, aí eu peço para fazer alguma coisa, tomo alguma conduta, solicito exames, curva glicêmica, curva pressórica, e a pessoa não faz, né? E aí, de quem que vai ser a responsabilidade por esse desfecho negativo, se eventualmente acontecer? Muitas vezes a gente tem que demitir as pacientes do pré-natal, particular ou até mesmo do SUS, encaminhar para outro serviço, contra-referenciar, porque a paciente não cumpre as nossas recomendações. E eu não posso ser corresponsável com isso. Eu não sou a única pessoa responsável por esse desfecho. Então, o meu papel ali é solicitar que ela faça o que tem que ser feito. E muitas pessoas saem do consultório assim assustadas, porque eu falo, não, tem que fazer atividade física, tem que medir a glicemia. Nossa, mas furar o dedo 4 vezes por dia? Vai ter que furar. É isso que está escrito lá no protocolo, não sou eu que estou inventando. Né? Então, é difícil, dói? É difícil, dói, mas tem que fazer. E se não fizer, não tem como a gente seguir o acompanhamento, porque é corresponsabilidade. Né? Não sou eu que estou gestando o bebê. Não sou eu que vou parir. Então, às vezes, as pessoas escondem, mentem a glicemia, mentem a medida da pressão. Isso não diz respeito a mim, diz respeito à pessoa e ao bebê que ela está gestando. E não é para mim, a doutora vai brigar comigo. Não, eu não sou mãe de ninguém ainda. Né? Então, eu não tô aqui para brigar e nem educar ninguém.
Isso a pessoa tem que se responsabilizar pela própria saúde. E a gente tem visto, felizmente, um movimento aí pela autorresponsabilização, do autocuidado, da saúde de atividade física, alimentação de qualidade, porque a gente está percebendo o buraco que a gente se enfiou, se autonegligenciando. Então, é muito importante que a gente traga essa discussão para a saúde também. E que a gente entenda os pontos aí em que todas essas discussões estão trazendo, tá? E por último, já que a gente já passou de 1 hora aqui, obrigada por todo mundo que está aqui presente, que estão discutindo, podem mandar aí mais coisas se quiserem, mas eu deixei essa frase aqui por último, porque ela, assim, me tocou muito profundamente. Só um minutinho. Foi uma pessoa que ela falou que todos nós obstetras, né, especialmente obstetras, que pregam assistência baseada em evidências estão sentindo no momento. E ela disse o seguinte: confesso que eu tenho medo de exercer a obstetrícia. A obstetrícia tem meu coração, mas estou pensando em seguir para a ginecologia por puro medo. E eu quero dizer que este é o pensamento de todas nós. Todos nós obstetras que vivemos esse momento, que estamos engajados nesta mesma situação, com os mesmos propósitos, estamos com este sentimento, tá? De abandonar a obstetrícia. E que atire a primeira pedra o profissional da obstetrícia que nunca pensou em desistir por medo do julgamento, por medo das pacientes irem para as redes sociais e acabarem com a sua reputação, porque ela está frustrada, por medo de alguma conduta que você fez tentando acertar e não era aquilo o melhor para aquele momento, tá? E o medo ronda a nossa vida todos os dias, né? E o medo da gente ter desfechos negativos, o medo de não ser suficiente. Então, todos nós estamos com esse mesmo sentimento, né? E isso me traz muitas reflexões, porque é muito difícil a gente amar tanto uma coisa. Quem faz obstetrícia é porque ama de verdade, não tem como gostar mais ou menos, não. Eu falo muito isso com os alunos que passam comigo, né? Hoje, assim, em uma turma de 100 alunos, 1 ou 2 querem fazer GO e gostam de obstetrícia de verdade, mas o que a gente percebe é que eles desistem pelo caminho. E eles viram ginecologistas de consultório, ou cirurgiões ginecológicos, ou qualquer outra área, né? Já que a nossa área é muito ampla. E a gente desiste mesmo da obstetrícia. E não é por fraqueza, e não é por não amar, é pelo medo do julgamento, pelo medo de um desfecho ruim em milhares que você tiver, centenas que você tiver, acabarem com a sua carreira, acabarem com a sua trajetória, com tudo que você lutou para construir. E é esse movimento que a gente quer fazer, né? Um movimento de união, é um movimento de que a gente se acolha mesmo, que a gente entenda que as pessoas não são perfeitas, que elas também erram, que a gente também saiba ouvir e que saiba reconhecer onde a gente errou para que a gente possa melhorar. Algumas vezes eu sou ríspida, né, com alguma paciente ou com algum colega, porque é isso, é muito à flor da pele, tem muitas coisas envolvidas e muitas vezes a gente precisa rever mesmo, né? Precisa colocar limites, né? Muitas dessas pacientes aí trouxeram as conversas do WhatsApp como provas, por exemplo. Então acaba que os justos pagam pelos pecadores e a gente vai rever como a gente vai se comunicar. Muitas vezes as pessoas mandam mensagens no WhatsApp que eu respondi antes, hoje não respondo mais, pelo medo daquilo ali ser usado como uma prova, né, contra mim depois. Então a gente tá tendo que aprender a lidar com tudo isso e a se proteger também, afinal é a nossa profissão e nós que não somos herdeiros, não fazemos obstetrícia por puro hobby, a gente precisa disso para sobreviver, a gente precisa sobreviver de uma forma digna e segura para nós, para os pacientes e para nossa família. Não é só a médica que está sofrendo retaliação, não é só o médico que foi preso que está sofrendo retaliação.
é toda a família dessas pessoas. E eu não estou invalidando o discurso das pacientes que também sofreram, que as famílias também estão carregando aí, né, muita dor, mas estou falando de um ponto em que é para a gente também observar em que ponto vamos chegar e como a nossa nação, nossos bebês, nossas próximas gerações vão nascer. Porque nós, obstetras, vamos ter que acabar tendo outras perspectivas de trabalho, né? Coisas que a gente gostaria de fazer, de estar mais próxima das pacientes, de ter um contato mais íntimo, a gente está tendo que se distanciar por questões de segurança. E é isso, né? A gente precisa entender que as relações de trabalho e de produto, que é o que estão nos obrigando a fazer, uma relação de consumo, né, de profissionais médicos e de pacientes, virou realmente uma relação de consumo. Então a gente precisa entender que é uma prestação de serviço e que a gente só serve enquanto está servindo bem. E quando você não está servindo bem mais, você é descartado. Então, já que é esse cenário, a gente precisa aprender a jogar esse jogo, né? Então vamos aprendendo juntos. Eu espero que os colegas que estão aqui assistindo sintam meu abraço, tá? E de conforto aí nesses momentos. E que a gente ache um caminho seguro e tranquilo, e que a gente se conecte e se fortaleça, que a gente tenha novas esperanças também, né? Para não abandonar a profissão que a gente tanto ama, que a gente lutou tanto para conseguir, com tantos anos de estudo, com tanta dedicação. E é isso, né? Que a gente não se perca aí pelo caminho e que, se você é paciente, está aqui assistindo, espero que também tenha ficado uma reflexão. Estamos abertos a conversar, nada que a gente fala ou que a gente faz é verdade absoluta, não existe verdade absoluta. A ciência muda, os nossos pensamentos mudam, o que eu era há 12 anos atrás eu não sou hoje mais, o que eu falei ontem talvez hoje eu mude de ideia. E é isso, a vida é cíclica, né? Mais alguns comentários, ó. Pri ela era residente quando eu era estudante de medicina, falou pensamento de todos nós, ótimas colocações, que orgulho de você, como é difícil tudo isso. Sim, é muito difícil, são decisões muito difíceis. Felipe, meu colega que é enfermeiro obstetra e agora estudante de medicina, conheci uma obstetra maravilhosa que não exerce mais por trauma também. Triste, termina que a população perde muito. Todo mundo perde, todos nós perdemos. Nós como mulheres, nós como profissionais e a sociedade. Né? Como vai ficar a nossa sociedade, como as nossas futuras gerações vão nascer neste cenário. Então, é sempre importante a gente trazer essas reflexões, né? Então, muito obrigado por todos que permaneceram até agora. A live vai ficar salva aqui no meu feed e no canal do YouTube. Convido aos colegas que estão aqui para ficarem atentos aí, que temos novidades. Teremos imersão em obstetrícia em breve e falaremos sobre temas muito atuais também. E precisamos nos unir, precisamos sempre nos manter atualizando, estudando e tendo novas estratégias para se proteger, certo? Obrigada, boa noite, obrigada pela interação e até mais.